da irmã Gláucia e tantos outros irmãos, ó Pai, que já perderam seus entes queridos, ó Pai, como o irmão Sebastião, a irmã Zeca e tantos outros queridos, ó Pai, irmão Elcio, ó Pai, Elton, melhor dizendo, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todas essas vidas e tantos outros que neste momento de pandemia têm sofrido, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, nós rogamos e te pedimos confiadamente na vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O tema desta manhã é: confie em Deus e Ele tudo fará. Confie em Deus e desfrute da segurança que só Cristo pode dar, pois o controle de todas as coisas está em suas mãos. Te convido a se colocar em pé, por favor, e cantar essa música que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê? Amém? Amém. Nós cremos, nós temos certeza que nosso Deus está trabalhando. Então podemos confiar nesse Deus que é todo poderoso.
Você já fez essa oração um dia? Ainda que falte a figueira, não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Essa é a nossa oração, meus irmãos. A vida do crente é alegria mediante as tristezas. E fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, eu não quero quebrar nenhum protocolo, mas a gente podia cantar de novo esse hino? Vamos cantar? A igreja está passando uma luta muito grande, são muitos desafios, você também tem muita luta em casa. Então é hora da gente, nem que nós não cantemos apenas o refrão, mas vamos fazer disso a nossa oração, meus irmãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ou minta, todavia me alegrarei. Deus tem seus propósitos e a vontade do Senhor é soberana na vida do crente. Amém? Amém.
a leitura que está em Salmos, capítulo 125, versículos de 1 a 6, promessas de Deus para a vida do crente. O crente não se abala, o crente que confia no Senhor, não é nada que abale as estruturas de fé do irmão, do crente. Vamos ler, meus irmãos, bem forte. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não conheçam a prática iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. A gente fica emocionado, acaba errando ali, né, irmão? Me perdoe. Confie em Deus, tenha satisfação e prazer em estar em sua presença. Amém, meus irmãos. Dedicação de vidas e bens. Os irmãos que vieram preparados, os diáconos estarão, então, participando deste momento. Estamos reunidos nessa manhã, na Tua presença, para agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, pelos Teus cuidados. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos alcançado. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos abençoado, tem estado conosco. O Espírito Santo do Senhor tem nos orientado, nos consolado. Em meio, Pai Santo, às dificuldades, o Senhor não nos abandona. E nós estamos agradecidos ao Senhor por esta igreja, que desde, Pai Santo, no início da semana, tem orado e buscado ao Senhor como nunca o fez. Nós estamos, Pai Santo, falhos com o Senhor, em buscar ao Senhor através da oração. Às vezes, Pai Santo, nós oramos 3 vezes ao dia, de manhã pelo levantar e pelas refeições, mas é pouco, porque o Senhor está conosco 24 horas por dia, e nós agradecemos ao Senhor. E nesse momento eu agradeço ainda ao Senhor por aqueles que vieram ao seu altar, dedicando dízimos e ofertas, e também, Pai Santo, contribuições. Sabemos que tudo pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor.
com as finanças em altas ou em baixa, o Senhor está conosco. E eu louvo ao Senhor por esta igreja que tem sustentado a tua obra, através de missões, tem sustentado a tua obra através, Pai Santo, da ação social, tem, Pai Santo, sustentado os dessa igreja, os da fé e também os de fora. E eu peço, Pai Santo, nesta manhã, um consolo especial para o teu servo, pastor Gerson Januário, que está, Pai Santo, em seu lar, em momentos com o coração partido e em momentos com o coração alegre, porque o Senhor está com ele. Nós agradecemos ao Senhor pela família pastoral, que nesse momento estão passando por dificuldades, mas como o Senhor disse, vai passar, vai passar, vai passar. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e pelas tuas misericórdias. Fala aos nossos corações pela manhã, através do teu servo, João Paulo, que foi escolhido pelo Senhor para trazer, Pai Santo, a palavra desta manhã. Sê conosco, Pai Santo, sê conosco, nos abençoe e continue junto conosco, até que daqui nós partimos para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse momento é um momento de gratidão, quando nós agradecemos por mais um ano de vida. No dia 12, a irmã Ludmila da Silva Brites completou mais um ano de vida, e hoje o irmão Márcio, diácono Márcio também, conhecido de todos, Márcio de Araújo Roberto, também completa hoje mais um ano de vida. Deus abençoe esses irmãos e tantos outros irmãos que às vezes não está aqui ou não se manifesta, mas também está aniversariando ou talvez celebrando um aniversário de casamento ou qualquer outro tipo de gratidão que o irmão acha que Deus merece o louvor e a glória. Eu tenho certeza que esse é o pensamento de todos. Então, meus irmãos, aqueles que também têm algum motivo especial de agradecimento, eu convido para que se coloque de pé. E você que está em casa, que nos acompanha também, que Deus abençoe a sua vida, e tenho certeza que Ele também está ouvindo a sua oração. Pai Celeste, nós queremos ter um coração grato diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que dá o dom da vida. Ó Pai, quantas pessoas neste mundo aniversariam e nem sequer fazem uma oração de agradecimento a Ti, o Deus que dá o sopro da vida, o fôlego da vida. Ó Pai, esses irmãos estão aqui, ó Pai, celebrando contigo mais essa oportunidade que o Senhor deu a eles de renovarem seus votos, as suas alianças contigo, através, ó Pai, do serviço, através da dedicação das suas vidas ao Teu reino. Ó Pai, em contrapartida, o Senhor derrame sobre eles as mais ricas bênçãos espirituais, bênçãos diretas do Teu trono para seus corações, que eles possam ter um ano de realizações de sonhos, um ano de paz, um ano livre desta pandemia, um ano de saúde, um ano, Pai, em que eles possam dizer que o Senhor completou a boa obra daquilo que eles têm colocado diante de Ti. Ó Deus, nós sabemos que quando o ano se renova, é um ano de esperança, e que o Senhor coloque mais esperança em seus corações, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, abençoe também esses irmãos que estão aqui, de pé, dizendo publicamente que eles também atribuem a Ti todos os frutos, todas as bênçãos conquistadas, uma bênção especial, talvez um aniversário de casamento, talvez um emprego que se concretizando, talvez a própria cura em si. Ó Deus, são irmãos agradecidos, e o Senhor ama aqueles que reconhecem que tudo vem das mãos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre a vida deles
toda a resposta que eles esperam de Ti, para que eles sejam, ó Pai, cheios do Teu Espírito, cheios de confiança, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, de suas vidas. Ó Pai, que nunca venham lhes faltar alimento, o pão nosso de cada dia, que nunca lhes venham faltar qualquer sorte de bênção espiritual, ó Pai. E que o Senhor venha perdoar os pecados de todos nós, porque muitas vezes também somos ingratos diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado e não temos reconhecido as suas bênçãos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe mais uma vez a irmã Selma que está ali naquele leito, que o Senhor derrame as suas mais ricas bênçãos espirituais sobre a vida dela, ó Deus. E também, se for da vontade do Senhor, não queremos ser insistentes, não queremos interferir o propósito do Senhor na vida dela, mas se for da vontade do Senhor, que o Senhor venha também, ó Pai, atender o nosso clamor, para que ela se recupere, para que ela venha, ó Pai, se restabelecer e volte à rotina da sua vida, da sua família, ó Pai. Enquanto isso, conforte os nossos corações, os corações dos familiares, do pastor Gerson, das meninas, dos netos, dos genros, das irmãs e irmãos. Ó Pai, insistentemente colocamos a vida dela diante do Senhor, ó Pai. Cuida dos médicos que estão zelando por ela, dos medicamentos, do corpo administrativo, das enfermeiras, que tudo esteja no controle das Tuas mãos, ó Pai. Obrigado por tudo e por todos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a oração de cada um aqui. Confie em Deus, deixa Ele cuidar da sua vida, descanse nele, assim você verá a ação divina em sua vida. O cântico que nós iremos cantar agora diz: confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Há momentos na nossa vida que nós não podemos mais recorrer a ninguém, a um amigo, até mesmo a nossos pais, mas quando nós nos vimos acuados, nós temos que recorrer ao nosso Deus. A nossa esperança está em Deus. Essa é a razão que nós estamos aqui, esperando que Jesus Cristo um dia venha num domingo lindo como esse, ou qualquer dia da semana, nos buscar. Essa é a esperança do crente, por isso devemos confiar, porque a nossa esperança está no Senhor. E logo em seguida passaremos a palavra ao nosso irmão João Paulo, seminarista. Que Deus abençoe sua palavra, que Deus seja contigo, irmão. Se
enquanto o irmão João Paulo está chegando aqui, vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nossa única esperança se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, e diante de Ti, diante de tantas dificuldades, tantas adversidades, nós mais uma vez nos rendemos aos Teus pés e reconhecemos que Tu és, sim, Tu és a única esperança da nossa vida, a única esperança para os enfermos, a única esperança para nossa querida irmã Selma, a única esperança para essa igreja amada, Senhor, que precisa tantos desafios, tem tantos desafios. Nós reconhecemos e colocamos toda a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, porque o nosso futuro está seguro em Ti. Senhor, nós colocamos a vida do irmão João Paulo em Tuas mãos, sabendo que o Senhor já tem o preparado para transmitir, expor a Tua palavra neste momento. Então, que o Senhor faça presente em sua vida e use-o conforme a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Que bom que o Senhor renovou as misericórdias dele mais uma vez nas nossas vidas, e nós temos o privilégio de estarmos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o seu nome. Nesta manhã eu quero tratar da mensagem com os irmãos cujo tema: confie em Deus e Ele tudo fará. Meus irmãos, como é bom saber que nós temos um Deus presente, que atua e cuida em todas as circunstâncias dos seus filhos. Nosso Deus, meus irmãos, não possui limites. O nosso Deus trabalha em silêncio. Ele realiza e continuará realizando milagres segundo a sua vontade. O nosso Deus é bom o tempo todo. Nós somos abençoados pela sua bondade, misericórdia e cuidado. Eu paro aqui e compartilho com os irmãos a escolha deste texto. Esse texto não foi a primeira escolha que eu tive ao longo da semana. A primeira escolha que eu tive, quando comecei a desenvolvê-lo, ficou referenciado no Salmo 37. E eu fui desenvolver um segundo texto, a referência, Salmo 37. Aí é o momento que você para e fala: poxa, não é para que eu pregue nem o texto A ou o texto B. O texto a ser pregado, entregue na manhã de domingo, é o Salmo 37. É um salmo um pouco extenso, e eu não vou falar sobre todo este salmo, porque é um salmo muito rico, e cada versículo tem uma lição aos nossos corações. Por isso, meus irmãos, eu quero falar entre o versículo 3 e o versículo 7. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz nessa manhã: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já está falando nos nossos corações através de músicas, das orações que foram, Pai, apresentadas ao seu altar nesta manhã. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Pai, que nós possamos compreender a tua mensagem, recebê-la, ó Pai, e ser edificado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tudo realiza, ó Pai, que não há impossíveis, ó Pai, para o Senhor. Usa o teu servo nesta manhã, para que toda honra e glória seja dada ao seu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto, ele me traz 4 lições, que eu quero começar
a partir deste momento, a compartilhar com os irmãos. Lá no versículo número 3, o texto nos diz: confia no Senhor e faça o bem. Assim, vamos ler ali. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da sua verdade. A primeira lição: confia no Senhor. Confiar é dar-se por completo. Confiar em Deus, meus irmãos, é saber que Ele está tomando algo para si e avalizando. É deixar nas mãos de alguém que pode e nos dá garantias que irá realizar. Muitas vezes, meus irmãos, nós procuramos ajudas em pessoas, no mundo, socorros, não porque não cremos em Deus, mas na verdade porque não o conhecemos. Como assim não conhecemos? Quando você pega o Jesus dirigindo-se a Deus, ele sempre se dirige com a palavra Pai. Um pai conhece um filho conhece o seu pai. E aí nós temos essa questão de proximidade, de intimidade. E eu pergunto para a igreja, para você que está nos assistindo: qual é a sua intimidade com Deus? O que você tem feito para a sua vida devocional, para as suas orações diárias? Você tem realmente colocado a sua vida no altar de Deus ou não? Tem vivido a sua vida como se deixa o vento levar? Por isso que eu afirmo nessa palavra, porque nós não o conhecemos. Meus irmãos, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta nós dizermos que confiamos em Deus, se as nossas atitudes têm sido de incredulidade. Se verdadeiramente crermos nele, nossas atitudes vão ser de fé e, por consequência, a confiança em Deus. Do contrário, a nossa fé não passa de meras palavras e de fé morta. A religião é feita de muitas teorias, mas a vida cristã é feita de conhecimento e de prática. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é uma necessidade primária para confiarmos em Deus. E aí eu abro um parênteses. Confiança. Quantas palavras nos vêm à mente com relação à confiança? Confiança, meus irmãos, é ser grato. É ser grato não por aquilo que você possa ter, mas pelo aquilo que você já tem. O seu emprego, a sua família, o seu carro ou não, a sua bicicleta ou não. É ser grato, é ser agradecido. Se você está passando por um momento de dificuldade, agradeça ao Senhor. Porque aquela dificuldade, meus irmãos, ela serve de aprendizado para nossas vidas. Nós não entendemos e não queremos entender, mas nós queremos que Deus haja nas nossas vidas. Confiança também, eu penso em dependência. Depender de alguém é fácil ou difícil, meus irmãos? Na nossa natureza humana, na nossa soberba e no nosso egoísmo, nós subjugamos que nós podemos fazer todas as coisas acontecerem. E nós não podemos. Quando nós passamos a depender de uma pessoa, nós reconhecemos as nossas limitações. Paramos e dizemos: não, eu não consigo prosseguir, eu preciso da sua ajuda para continuar. Então passo a depender. Isso me reflete a palavra confiança. A palavra confiança também me reflete a palavra esvaziar de si próprio, esvaziar de nós mesmos. Só quando eu estou vazio do meu ego, do meu egoísmo, da minha soberba, é que Deus pode verdadeiramente agir sobre a minha vida. Porque senão, meus amigos, eu vou colocar barreiras e empecilhos para que Deus possa agir sobre a minha vida. Eu não estarei seguro nas suas mãos. Eu não estarei plenamente confiante no poder de Deus. Eu estarei caminhando meio que com dúvidas. E aí eu me recordo de uma frase que o Hélito falou, lá quando nós estávamos votando em assembleia a questão do terreno: fé e dúvida não caminham lado a lado. Ou você tem fé e confia os seus caminhos a Deus, ou você não tem fé. Não adianta você: eu tenho meia fé, eu sou meio cristão, eu sou meio salvo. Meus irmãos, isso não existe. Quanto mais crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e na sua face, conhecemos a glória do Pai, passamos a confiar e ter prazer em Deus.
ter prazer nos seus ensinamentos, na sua consolação e também na sua disciplina. Aprendemos do Espírito, desde o princípio, que o nosso caminho, a nossa caminhada cristã, agora pertencem ao Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda está lá no versículo 4 do mesmo Salmo. Agrada-te do Senhor, eu defino como esta lição. E o texto nos diz: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor, meus irmãos, significa estar com o coração voltado a Deus. O salmista nos fala de uma vida de prazer nas coisas de Deus, uma promessa que, se vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida onde que a nossa fonte de alegria seja a presença de Deus, Ele nos dará todas as outras coisas. Lá em Mateus, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus nos dizendo, Mateus 6, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, você está buscando primeiro a quê? As coisas de Deus, e o resto lhe será acrescentado. Uma vez que você busca o reino de Deus, o seu coração está aonde? Está em Deus. O seu coração não está mais nas coisas da terra. O seu coração não está nos seus prazeres, nas suas vontades, porque você passou a seguir a vontade de Deus. Então as outras coisas lhe serão acrescentadas, porque são coisas boas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, que possamos nos agradar de Deus, e Ele certamente se agradará de nós. É um amor relacional. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos prometeu, não nos prometeu uma vida sem dores, mas pelo contrário, nos alertou que no mundo haveria aflições. Não podemos amar a Deus como Ele nos ama, mas podemos amar de todas as nossas forças, de nosso coração. É isso que nós podemos fazer. Coloque os seus desejos a Deus, mas antes de colocar esses desejos, reflita se esses desejos que vocês estão tendo, ele é bom aos olhos de Deus. Precisamos ter em mente que queremos ter o que precisamos ou queremos ter o que os outros têm. Deleitar no Senhor é parar de se idolatrar a si mesmo, o fundamento da religião do eu mereço, eu quero, eu posso ter. Esse é o fundamento dessa religião. Nós temos que parar com essa prática. Se amarmos ao nosso Deus, podemos entregar os nossos desejos a Ele. Muitas pessoas utilizam o versículo 4 deste salmo para justificar o seu egoísmo diante de Deus. Dizem que se você se deleitar no Senhor, Ele concederá tudo o que desejamos receber. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, com pedidos que não têm limites. Não é isso, meus irmãos, que Deus está dizendo na sua palavra. Muitos, sem terem prazer na palavra, tomam ela de forma diária para buscar uma promessa, como um horóscopo evangélico. Fazem aquelas caixinhas de promessas com versículos da Bíblia e depois ficam sorteando para ver qual palavra tem no seu dia. É preciso haver em nós, cristãos, uma verdadeira conversão no Senhor. Não é Deus viver para nós, e nos satisfazer em tudo, mas nós vivermos para Ele, lhe agradando em tudo. Para isso há preciso uma renovação do nosso entendimento e inteligência espiritual. Meus irmãos, observem, não podemos trocar de papéis, de figura. Deus é Senhor, nós somos servos. Não podemos querer no nosso íntimo fazer o contrário, achar que Deus trabalha para nós. Nós que estamos aí para trabalhar para Deus e fazer com que o seu evangelho prossiga cada vez mais crescendo. Mas tem pessoas que, ao ler esse versículo, acham que Deus vai trabalhar em prol delas, invertendo esse papel. E não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando temos prazer em Deus, nos deleitamos nele.
do novo coração irá sair somente aquilo que vem do alto e não mais o que vem da terra. Nós podemos ler lá em Colossenses 3, o versículo 1 e 2. Portanto, se vocês, ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Olha o que Deus nos diz nessa palavra. O que está no meu coração, está vindo do alto ou está vindo da terra? Está vindo de baixo? Está vindo aqui da nossa vida diária como seres humanos? Ou nós estamos colocando Deus como prioridade nas nossas vidas e por este motivo os nossos desejos sim podem ser realizados? Meus irmãos, eu também penso que quando você lê isso, às vezes você tem um irmão fervoroso na fé, um irmão que está aqui conosco e que ele tem um desejo talvez de ter um carro, e quando ele ganha esse carro, como ele era fervoroso, ele passa a ter a oportunidade de passear com a família, e aí Deus vai ficando em segundo plano, porque no domingo ele já trabalha a semana inteira, ele quer fazer um passeio com essa família. Isso vai afastando ele de Deus, da convivência com Deus. E aí você não entende porque aquele irmão não ganha. Porque Deus, Ele sabe tudo de nós, desde o primeiro choro até o último suspiro. A nossa vida, Deus já conhece por completo. Então, às vezes, você não ganha aquilo, não é porque Deus não está te ouvindo. É porque Deus sabe que aquilo não vai lhe fazer bem para a sua comunhão e relacionamento com Ele. E nós temos que ter ciência e a capacidade de entendimento, para discernirmos isso e sermos agradecidos por tudo o que Ele nos concede, não pelo nosso merecimento, mas pela graça que Ele nos dá, Então, a terceira lição, meus irmãos, está lá nos versículos 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Meus irmãos, somos chamados a entregar o nosso caminho ao Senhor, e não a parar de caminhar. O salmista nos convida a experimentar uma experiência, a qual ele já experimentava com Deus. Por isso, meus irmãos, mais uma vez a palavra confiança, ela aparece no texto, e ele prossegue dizendo, e o mais ele fará. Mesmo que as pessoas não conheçam as suas qualidades, os seus talentos, mesmo que você, neste momento, não esteja plenamente realizado, mas Deus, meus irmãos, eu posso garantir que Ele nos promete, na sua palavra, que a sua vida sobressairá se você permanecer nele. As pessoas verão nas nossas vidas, no tempo de Deus, as coisas começarem a acontecer. E aí, aquela questão de ansiedade, Nós esperamos em Deus no seu tempo. A ansiedade, neste caso, não nos ajuda em nada. Porque muitas vezes você entrega algo a Deus e as coisas não acontecem no seu tempo, no seu entendimento, e você quer pegá-la de volta. Deixa que eu resolvo, eu vou fazer com as minhas forças. Isso não é entrega. Isso não é entrega, isso é troca de favores. Deus, por gentileza, atende esse favor para mim. Não, você tem que entregar a Deus, você tem que confiar, acreditar que Ele fará o impossível acontecer na sua vida, que Ele tem força para realizar, além daquilo que você possa imaginar. Isso é entrega, e muitas vezes nós não fazemos essa entrega. Meus irmãos, seguimos caminhando, entregando as nossas vidas ao Senhor, o nosso caminho. Ele redime o nosso passado, Ele nos ilumina o nosso presente, Ele sinaliza o nosso futuro. Se as nossas finanças estão apertadas, paremos de gastar aquilo que não devemos gastar. Este é um caminho que Deus nos abençoa. Se, meus irmãos, o futuro parece sombrio, que nós possamos estudar um pouco mais para termos um emprego melhor. Este é um caminho
do justo, que Deus também abençoa. Se os nossos relacionamentos, meus irmãos, não duram, paremos de ser agressivos uns com os outros. Esta é a caminhada que Deus também abençoa. Se as nossas emoções, meus irmãos, estão em frangalhos, procuremos ajuda. Esta é uma caminhada que Deus também abençoa. Entregar-se a Deus, meus irmãos, é confiar tudo, as nossas vidas, famílias, ocupações e posses, ao seu controle e orientação. Significa confiar nele, acreditando que ele pode cuidar melhor de nós do que nós mesmos. Devemos estar dispostos e paciente para esperar que ele faça o melhor para nós. Entregar-se a Deus é deixar nas suas mãos, é verdadeiramente abandonar o que estamos fazendo para que Deus faça. Entregar-se no sentido espiritual é ceder para aquele que todas as coisas pode fazer. É necessário aqui, meus irmãos, entregar o nosso caminho a Deus, porque Ele tudo fará. A nossa vontade, meus irmãos, não deve prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus, que nos faz conhecer a sua vontade soberana. E como nós ainda não sabemos o dia de amanhã, nós temos que entregar esse caminho a Deus. Uma coisa é o que aprendemos, e a outra coisa, meus irmãos, é o que fazemos. Tenho aprendido de Deus nesses dias, que não somos aquilo que pensamos, ou concordamos, ou queremos ser, mas somos aquilo que praticamos. Qual tem sido a sua prática? Como tem sido a sua vida? O que você verdadeiramente é? Reflita no seu coração. A sua vida está realmente no centro da vontade de Deus? Ou não? A sua vida continua a mesma. Você ouve a palavra, sai do templo e continua com as velhas práticas. Avalie no seu coração. Quarta lição, descansa no Senhor. Aí temos o versículo 7 deste salmo. Descansa no Senhor espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. E não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Descansar e esperar em Deus são consequências, são efeitos naquele que confiou e entregou tudo a Deus. E sabe que Deus fará. Descansar e esperar, meus irmãos, acima de tudo, é uma atitude de fé, confiança, conhecimento e prazer naquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Temos certeza que aquele que fez a promessa há de cumprir. O nosso dever é descansar e esperar em Deus. Não devemos olhar ao nosso redor, não devemos olhar para o terreno do vizinho, como já diz o dito popular, por pasto do vizinho, mas devemos olhar para Deus e colocar a nossa esperança em Deus. Esse salmo, ele nos diz que não devemos ficar nos comparando uns com os outros, mas devemos focar a Deus e entregar os nossos caminhos a Ele, pois Deus sabe o melhor. Esse versículo, ele fala sobre o finalzinho, sobre os ímpios, que prosperam, seus maus desígnios. Muitas vezes nós temos esse péssimo hábito de olhar alguém que prospera, mas não tem uma vida com Deus assumida, que não congrega. E aí, alguns irmãos, nas suas fraquezas, porque nós também somos fracos, somos fortes em Cristo, mas nós somos fracos na carne, acaba se questionando o porquê. Meus irmãos, não questione o porquê. Faça como o Salmo 121, no versículo 1, olhe para os montes, de onde virá o seu socorro, olhe para Deus, olhe para o alto. O salmista está dizendo, olhe para o alto, não olhe para o chão, não olhe para o lado, porque o seu socorro, a sua força, vem de Deus. E o salmista, nesse mesmo Salmo 121, ele responde, o meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Ele, além de responder de onde vem o socorro, ele
mostra o poder que Deus tem para realizar. Então, meus irmãos, não olhe para a vida alheia, olhe para Cristo, tenha foco em Cristo, deposite a sua vista em Cristo e receba o melhor de Cristo para a sua vida. E, meus irmãos, eu não estou falando de teologia da prosperidade, não confunda isso, porque você está aqui neste mundo não para cultivar tesouros nesse mundo, não para deixar o seu coração neste mundo, mas que você possa viver o gozo da vida eterna com Cristo, e deste mundo nada levaremos. Então a nossa prosperidade vem em estar no reino de Deus, em crescer juntamente com Cristo a cada dia mais, na nossa confiança, na nossa fé. Isso é ser próspero, não material, mas espiritualmente. É isso que nós temos que ter como centro das nossas vidas, como direção. Eu acredito, meus irmãos, que você tenha muitos desejos no seu coração, mas se você tem Deus como centro da sua vida, Ele cumprirá. Esse prazer, esse deleite, essa satisfação, essa realização é somente para os filhos de Deus, daqueles que são novos gerados, daqueles que são novas criaturas, gerados pelo Espírito Santo de Deus, para uma comunhão íntima. Antes de fazermos as aplicações finais para a sua vida e para a minha vida, eu quero dizer sobre caminhada. Quando você lê a passagem sobre os discípulos indo para Emaús, e que Jesus caminha com eles, você percebe que os discípulos estavam com seus olhos fechados não fisicamente, mas fechados espiritualmente. Por muitas vezes, alguns irmãos acham que Deus está distante, que Deus está longe, mas Deus está aqui, do meu lado agora, está do seu lado aí sentado, e de você que está assistindo. E aí o que está havendo de errado? É a falta de presença de Deus na sua vida? Não é, eu acabei de afirmar que Ele está presente, mas é os seus olhos espirituais que estão fechados. Você não está deixando que Deus trabalhe na sua vida, você não está deixando que Deus faça o melhor para a sua vida, porque você está seguindo como um burrinho, só enxerga para frente, não enxerga para os lados, e nós temos que mudar essa postura. Quando você pega a passagem que Jesus está andando sobre as águas, e Pedro também quer andar, né? Ele pede, e de repente Pedro começa a afundar, se desespera. O texto nos diz que Jesus, ele estende as mãos. O texto não nos diz que Jesus, ele vem correndo para socorrer Pedro. Ele está do lado de Pedro. Então, meus irmãos, se você está passando uma situação de doença, de enfermidade, de desemprego, ou outra situação que eu não conheça, creia que Jesus está na sua vida, do seu lado agora, e que Ele vai realizar muito mais do que você precisa. Eu tenho fé e acredito nisso. Eu estou aqui, meus irmãos, recuperado da Covid. No final do ano, eu e a minha esposa, nós tivemos este vírus, e passamos o Natal e o Ano Novo em quarentena. Como é triste a gente saber, que os nossos filhos não podem se confraternizar com seus primos, com seus avós, e eles são crianças pequenas. Mas o Salmo 121, que eu acabei de referenciar, como ele esteve presente na minha vida, e também esteve presente na vida da irmã Débora, que ela gravou um vídeo e falou algumas palavras. É uma palavra poderosa de confiança, que nos faz ter a certeza que Deus está operando e agindo por nós. E que as adversidades estão aqui, sim, as aflições estão aqui, mas Cristo está aqui, e Ele é forte e poderoso para fazer acontecer, para vencer essa situação e mudar este quadro. Agora sim, eu quero passar para as aplicações finais deste domingo. São duas apenas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, os versículos 4 e 5. Essa primeira aplicação, Deus nos capacita em meio às adversidades. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa,
como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Meus irmãos, somente em Jesus podemos encontrar a suficiência para confiarmos, entregarmos e deleitarmos no Senhor. Como consequência, nós gozamos do descanso e da esperança nele. Nós somos salvos pela graça, e pela graça nós somos sustentados. Em toda e qualquer circunstância, a nossa salvação vem do Senhor. Cristo é o caminho, Ele tudo fará. Tenha prazer em ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. Entregue a Ele completamente o seu caminho. Se coloque debaixo da potente mão de Deus. É uma posição, meus irmãos, de fé. Sabemos que, como Paulo diz, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender como é forte essa palavra? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Que você tenha essa palavra para a sua vida. Segunda aplicação, Deus é poderoso para fazer. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitos, meus irmãos, escolhem ficar preocupados, ansiosos, buscam socorro de pessoas, do mundo, das suas próprias forças, ao invés de confiar em se entregar e descansar no Senhor. Nós somos incapazes, nós somos impotentes, frente ao impossível. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais. Não João Paulo está falando isso não, tá? É o que a gente acabou de ler. É o próprio Deus nos falando, através do apóstolo Paulo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, por que eu falo isso, meus irmãos? A minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem. E é Ele que nos está dizendo esta manhã, né? Que nós possamos receber e crer. Dou graças a Deus por isso, que isso fique cada vez mais evidente no nosso entendimento, que nós possamos despertar de nós mesmos e que possamos todas as vezes confiar, deleitar e entregar o nosso caminho ao Senhor e esperar nele também. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã e ao longo do nosso domingo. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe esta manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu é poderoso para realizar infinitamente mais, porque tudo o Senhor pode fazer. Senhor Deus, opera em nós, que nós possamos ser vasos, ó Pai, transformados por Ti, que nós possamos, Senhor Deus, viver uma vida em Ti. Senhor Deus, continua nos abençoando, visita os enfermos necessitados, que a Tua palavra encontre aconchego nos corações dessas pessoas e possam edificar as suas vidas. É isso que eu peço no sagrado nome de Jesus. Amém. Por favor, e a descansar nos braços do Senhor, como foi falado, e a confiar naquele que pode fazer todas as coisas, e principalmente consolar e confortar nossos corações em todos os tempos.
aprendi nesta manhã: confie, entregue, descanse. 3 palavrinhas que devem ficar gravadas em nossos corações: confiar no Senhor, entregar e virar as costas, e descansar, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quem foi abençoado nesta manhã com essa palavra? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. É uma palavra realmente muito pertinente, muito oportuna. Meus irmãos, nós estamos nos despedindo, mas eu gostaria de ressaltar o nosso convite para que, se você puder vir amanhã, a partir das 22 horas, participar da nossa vigília, que esteja aqui conosco. Nós precisamos entregar, confiar e descansar. A nossa vigília é uma vigília de oração. Estaremos orando ao Senhor, pedindo a Deus para que abençoe nossas vidas, abençoe a igreja, abençoe a sua família. E então você está convidado para que esteja aqui amanhã. E tem os outros convites também, os outros convites para os jovens, para o nosso almoço, para os PGMs, o culto de quarta-feira. Fiquem atentos nas redes sociais, ali tem as atividades que os irmãos podem participar e podem também edificar a sua vida espiritual. Vamos orar. Mais uma vez, estamos entregando a vida da irmã Selma nas mãos do Senhor, a vida do nosso pastor e a vida de cada irmão que tem a sua luta, tem a sua dificuldade. Que Deus abençoe sua vida, possamos sair daqui com essa palavra ecoando em nossos corações, para que possamos nos fortalecer na presença do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ó Pai amado, muito obrigado por esta palavra bendita, instrumentalizada pelo teu servo. Ó Deus, certamente ele nos ensinou que nós devemos confiar, que nós devemos entregar tudo nas tuas mãos e devemos descansar, porque o Senhor é o capitão deste barco. O Senhor está com as 2 mãos no leme e sabemos que a nossa vida, Pai, está segura nas tuas mãos. Jesus Cristo está ao nosso lado, Ele está dentro de nós, confortando, nos orientando e dizendo que todas as coisas estão sob a sua soberana vontade. Ó Pai, entregamos mais uma vez nas tuas mãos a vida da irmã Selma, a vida da família Januário, a família Oliveira. Entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a vida da irmã Vilma, da irmã Gláucia e tantos outros irmãos que estão passando lutas diversas, mas estão confiando, estão entregando, estão descansando nas tuas mãos, ó Pai. Não importa se a videira não dê fruto, ou se a oliveira minta, todavia nós nos alegraremos em Ti. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vida do crente pode vir o que vier, a tempestade que vier, mas ele não se abala, Pai. Ó Pai, por isso nós estamos aqui entregando nossas vidas nas tuas mãos, entregando o nosso domingo, entregando a nossa semana. Graças te damos porque o Senhor fechou as portas das passarelas de samba deste país. Graças te damos, ó Pai, porque o inimigo foi derrotado neste feriado. Graças te damos, ó Pai, que vidas não serão ceifadas por causa das drogas, por causa dos acidentes nas estradas, por causa das bebidas. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está no controle deste país. Este país pertence ao Senhor, ó Pai. Graças te damos porque não haverá centros de macumbas abertos ao longo deste feriado, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Pai, graças te damos porque muitos cristãos deixarão de assistir os desfiles nas escolas de samba, Senhor. E graças te damos, ó Pai, porque o Senhor reina soberanamente sobre o céu e sobre a terra, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém
Meus irmãos, Deus abençoe sua oração. E queria que os irmãos cantassem conosco, enquanto estamos nos despedindo. Descansarei, essa é a canção, queremos cantar? Deixa eu ver. Todavia me alegrarei. E enquanto isso, os irmãos podem se despedir. Vão em paz com Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria
abençoado.